Tudo certo por aí? Tudo na paz. Maravilha. Como é que estão as coisas? Você está em São Paulo ou você está em Bonito? Não, na verdade eu estou em Presidente Prudente, que eu fui participar de um dia de campo e acabei parando aqui. Verdade, você me falou que ia estar viajando, né? Era para eu estar, na verdade, eu ia tentar chegar em Botucatu hoje para dormir mais perto de casa, mas aí o dia de campo aqui era em Panorama, perto do MS, e acabou muito tarde. Dormir perto de casa e jantar na confraria, né? Que eu tô ligado. Mas estratégias. Né? Tá certo. Deixa eu tomar um gole d'água que tá quente pra caralho em Bauru. Aqui já começa. Nossa senhora. Bom, vamos lá então? Uhum. Vamos lá. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP, Bebequero e Jack Daniels. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele saiu da indústria automobilística para cuidar das fazendas da família e acabou criando muito mais do que uma produção de gado lucrativa. Ele que é um dos caras fazendo um belo trabalho de desenvolvimento de gado Nelore de qualidade no Brasil, João Paulo Teles. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, João. Boa tarde, Rodrigo. Como é que você tá? Tudo bem? É um prazer imenso falar com você. É uma das figuras que eu mais admiro no meio da carne. É um prazer estar falando para essa galera toda um pouquinho sobre raça, sobre um pouquinho do que tem para trás do abate que vai para frente e chega na mesa do pessoal. Ô, louco, mano. Prazer é nosso de ter você aqui, com toda essa experiência, com toda essa bagagem pra gente sempre aprender um pouco. Acho que a gente sempre aprende de todos os lados. Vai facilitando o nosso trabalho quando a gente chega na hora de cozinhar, né? Na maioria das pessoas, no meu caso, por exemplo. Exato. A gente fala que a gente começa a trazer uma história de como é produzido, como é feito, como que é a construção de um animal. As pessoas, quando começam a escutar isso, passam a entender um pouco mais o que acontece da grelha para frente, vamos dizer assim. Claro, não, legal. João, eu falei um pouco sobre você, mas para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Eu me apresento eu sou o João Teles, um aficionado por carne de qualidade. Tudo começa lá atrás quando meu avô ele construiu uma rede de fazendas, né? Ele comprou uma rede de fazendas em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e isso foi em 2007. Eu era da indústria automobilística, sempre trabalhei com a questão de melhoria contínua, e aí o meu avô me chama para... Meu avô não, porque ele já estava mais adoentado, mas chamou meu tio me chamou para trabalhar, e a gente começou a desenvolver um trabalho focado em pecuária, sabe? Uma coisa assim, bem uma pecuária, como a gente diz, uma pecuária normal, não uma pecuária com alta performance ou qualquer outro tipo de índices. E aí eu, pegando essa parte da carne, da indústria automobilística, do que eu fazia por lá, sendo um aficionado por carne, eu falei, pô, aqui eu tenho um grande nicho. Então hoje, se eu me apresento como João Teles, um criador de gado Nelore, um Nelore que é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a ver, é um Nelore de qualidade, mas um Nelore acima de tudo, um Nelore com produtividade, um Nelore que ele vai engordar, ele vai entregar desempenho, ele vai entregar rusticidade, ele vai entregar sabor, mas acima de tudo, dentro da nossa criação, ele vai entregar uma carne de qualidade. Sensacional. E aí você tinha uma relação com a pecuária antes desse momento, 2007, que você falou, da aquisição das fazendas? Ou sua família não tinha nada a ver com isso até então? Não, na verdade, o meu avô, ele sempre foi pecuarista, né? Aí ele ficou um tempo sem produzir, por conta de alguns assuntos pessoais, né? Foi resolvendo as coisas dele na região aqui de Presidente Prudente. Depois disso, ele acabou comprando uma área em Rondônia. Essa área não foi produtiva para a gente, e aí houve uma troca que a gente acabou adquirindo essas fazendas em 2007. Então, assim, o João em si com a pecuária era só por foto. Era só por ouvir falar. Meu tio ele era fiscal de frigorífico, então eu ouvia muito ele falar também sobre abate, sobre isso, sobre aquilo, mas
a minha relação com a pecuária, efetivamente, o que chegava até a mim eram as carnes. E eu sempre busquei carne de qualidade, mas eu comecei a me interessar mesmo quando começou esse movimento, que a gente está falando aí de 2010 para cá, que começaram algumas coisas a mudarem, ou 2012, vamos dizer assim. Legal, legal. E aí, quando você trabalhava na indústria automobilística, o que você fazia exatamente? Eu trabalhava com planejamento e controle operacional, né? Eu trabalhei numa montadora, eu era responsável pela parte de planejamento do inbound de peças, que é o recebimento das peças. Então, o comprador ia lá, colocava um pedido de compra de roda de carro, aí pingava para minha parte que era logística, que é supply chain. Aí eu era responsável por operacionalizar essa logística da roda do carro, desde a parte fabril do cara até chegar dentro da indústria automobilística, ela ser montada, ela sair no carro. Depois disso, eu fui trabalhar numa indústria de bens de consumo, que era papel higiênico, fraldas geriátricas, fraldas para criança. Aí já não, eu já era planejador de produção e demanda. Então eu cuidava, eu recebia o pedido, quanto que eu precisava produzir de um determinado tipo de produto, desenvolvia a parte de matéria-prima para ele, embalagem, estoque e entrega para o cliente final. Ah, legal. E aí, como é que se deu essa mudança tão drástica na sua vida? Cara, eu costumo falar que a gente sempre passa a vida perguntando no que a gente vai ser bom em fazer. Eu sempre fui um cara muito dinâmico, consegui resolver sempre muito bem as minhas pendências, consegui sempre muito evoluir no meu âmbito profissional, né? Sempre fui muito efetivo, porque planejamento é uma coisa que eu gostava muito e gosto muito de fazer, porque envolve toda a empresa, isso independente se ela é de, de carne, se ela é de bem de consumo, do que for. E aí nisso eu encontrei. Quando veio a minha experiência de eu entrar para a pecuária, eu me encontrei. Eu brinco com as pessoas que são mais próximas que parece que eu tinha um HD travado aqui. Na hora que falaram assim, oh, você precisa trabalhar com pecuária, virou a chave, cara. É impressionante, porque eu recebo no Instagram alguns directs, algumas coisas aqui, falo assim, poxa, você é médico veterinário? Não, não sou. Você é zootecnista? Não, não sou. Então você é agrônomo? Não, também não sou agrônomo. Mas o que você é, cara? Eu sou tecnólogo mecânico formado pela FATEC São Paulo e tenho pós-graduação em administração industrial. Aí, por último, agora, conta de precisar estar na área, de precisar conversar com as pessoas, que é daí também que surge um pouquinho da Agropecuária 2A, que é o nosso projeto, eu entrei numa pós-graduação em pecuária de corte bovina. Só que lá também tomando pancada, né? Porque o pessoal da pecuária, eles são muito, muito, muito destinados não a um gado commodity, mas eles não olham a qualidade em primeiro lugar. A galera quer produtividade, a galera quer eficiência, a galera quer outro tipo de coisa. E eu sempre falando de gado de qualidade, e quando fala de gado de qualidade, eu falo de Nelore de qualidade, a gente meio que... Hoje está mudando um pouco isso, mas a gente é meio que separado da linha de frente da galera. Boa, com certeza que acaba indo para outro lado, outras raças, né? Mas eu queria te perguntar um outro negócio, cara. Como é que é trabalhar em Bonito? Cara, para não falar que é bonito e não ser muito clichê, é maravilhoso, né? A gente tem hoje um desenvolvimento de uma pecuária perto na Bacia Pantaneira, né? Bonito é uma região praticamente pantanal ali. Temos as águas mais cristalinas do mundo, né? Do Rio Formoso. Ter um projeto de pecuária nos dias de hoje, dentro daquela região, sem precisar derrubar um pedaço de pau, um pedaço de mata, sem alavancar, sem tirar reserva, tá tudo dentro do que tem que ser feito, sustentabilidade, captação de água conforme tem que ser, sem ficar desviando o curso de rio, parte de infraestrutura toda feita com reaproveitamento, extremamente gratificante pelo fato de você conseguir entregar para o brasileiro um tipo de produto final que é produzido no Mato Grosso do Sul, com pastagens do Mato Grosso do Sul. Ele traz um terroir, mas eu brinco às vezes com o Barcelos, que é quem também eu converso muito sobre isso. É um terroir psicológico, né, cara? Aquela parada meio que entra na cabeça essa questão dessa ecologia da carne, essa sustentabilidade, tudo isso, pô, feita em Bonito, feita no Mato Grosso do Sul. Ela tem, eu brinco que a minha carne tem pedigree. Ah,
Com certeza tem, cara. Mas eu digo assim, dá tempo de escapar e tomar um banho no Rio Formoso, ou ver as grutas ali e tal? Dá. Assim, a gente dentro da família costuma fazer pelo menos 3 idas ao ano na fazenda com todo mundo, né? Então eu levo minha esposa, meus filhos, a minha mãe vai comigo mais vezes, que ela toca o negócio comigo. Mas aí quando a gente está por lá, a gente dá uma escapadinha, vai no Rio Formoso, vai no Rio Sucuri, vai nos balneários. O contato com a natureza é importante, te deixa um pouco off e te faz pensar bastante no futuro. Sim, cara, eu fui quando eu devia ter, fui com excursão da escola, devia ter uns 13 anos assim, mas pá, lugar é maravilhoso, né, cara? É fantástico. É um mix de você estar com a natureza, você começa a ver a lavoura chegando, mas você começa a ver, eu vejo muito isso em Bonito, que é legal, porque como a gente é uma área ecológica e a gente sofre muito essa pressão por não poluir, por não fazer as coisas, o que é correto, o que tem que ser feito dentro do país, Bonito é uma região onde tem lavoureiro e o respeito é muito grande, né? Então a gente não tem contaminação, a gente tem muito poucos casos de desastres biológicos, algumas coisas ambientais, não é tão recorrente quanto a gente vê no resto do país. Legal, legal. E aí, cara, o que que você levou de expertise do trabalho anterior pra fazenda? Cara, eu levei o seguinte, para mim, uma filosofia que sempre na minha vida levei em conta é a melhoria contínua. Então, o que que eu penso? As tarefas que eu faço durante o meu dia, os meus processos produtivos, como que eu posso melhorar e fazer de uma forma mais eficiente e que dirá não eficaz. Então eu levo isso, esse planejamento, essa bagagem de você ter. A gente trabalhou muito na indústria automobilística com a metalúrgica também que a gente teve, com ISO, então a gente fala muito de cliente interno, o cara que eu faço. Isso tem muito em restaurante também, quem é responsável por corte de pão, quem é responsável por isso, por aquilo. A gente entender que a gente tá tudo dentro de uma ramificação e entender que o cara é meu cliente interno. Então, por exemplo, no meu caso lá, se eu não escolher bem o touro que eu vou colocar na minha vaca, vai ter problema. E o meu cliente interno, que é o materneiro, que eu entrego uma vaca prenha para o materneiro vai fazer o parto dela. Quando ele for fazer o parto dela, ele vai ter problema. Se ele não souber, não tem informação do que tem ali, ele vai ter problema. Ele vai ter problema se eu não informar a data prevista, ele vai ter problema se eu não informar a raça, se eu não informar o que é. Então, a nossa ideia sempre até em é facilitar. A gente entra como facilitadores de processo. Então, dentre a indústria automobilística e a indústria, vamos falar indústria da carne ou as fazendas, do modo geral, são coisas muito distintas, mas muito parecidas em processos inversos, né? Porque a gente cria uma demanda por peças e faz o boi inteiro, né? Na indústria automobilística, a gente acaba criando demanda por carros e produz peças. Então, assim, a gente tenta trabalhar de uma maneira bem direta, bem aguerrida no nosso projeto, afinco no nosso propósito, e isso é uma das coisas também que eu trouxe da automobilística, que é a questão de foco. Lá a gente não pode perder muito o foco, né? E na pecuária, às vezes, as pessoas não entendem que, mas é só criar boi, é tranquilo, é sossegado. Cara, a gente está falando hoje, claro que a carne de qualidade ela desgarra um pouco da commodity, mas por mais, o meu preço, ele é balizado num prêmio em cima do que vale a commodity. Então, ela acaba sendo uma commodity melhorada. Um outro ponto é o foco, cara. O nosso foco é Nelore com marmoreio. Então, se eu não tiver esses parâmetros dentro da minha criação, aí eu não estou entregando o que eu quero, aí eu perdi o foco, aí a gente senta, redesenha, refaz tudo que a gente precisa fazer para a gente chegar no que a gente precisa. Boa, boa. Cara, e aí quando você começou, você falou agora, também o objetivo era desenvolver um trabalho em gado PO focado em marmoreio. Explica pro pessoal que não conhece o que que é o gado PO e por que que você queria fazer esse desenvolvimento de marmoreio especificamente. Então, Rodrigo, o gado PO, para quem não conhece, é o puro de origem, né? Então, um gado puro de origem, ele tem um registro dentro da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, atestando que ele é um gado puro. Então, eu cruzo um gado puro, uma vaca pura, com um touro puro, vai nascer um puro. Eu tenho outras maneiras de chegar no grau de pureza de sangue. Eu posso pegar um meio sangue, do meio sangue eu faço uns 5/8, vou apurando a raça, colocando sempre um PO até ele chegar a um puro por cruza e na seguinte ele chega como PO. Então também são essas duas maneiras, PO com PO ou eu ir apurando a raça. Agora, o grande lance, o porquê fazer o Nelore de qualidade, e essa é a minha ideia,
foi muito afinco com algumas pessoas que, quando eu comecei a trabalhar, eu fui atrás de um criador de bons Mara, né, cara? E aí, nesse criador de bons Mara, eu cheguei lá na fazenda, começamos a rodar a fazenda, e eu vi umas marcas no gado, né? Falei assim, por que esse 1, 2 e 3? Ele falou, cara, 1 é marmoreio alto, 2 é marmoreio médio, 3 é descarte. Eu falei, pô, e o que é isso? Falou, já para você saber melhor, conversa com a Liliane Sugizawa, da DGT Brasil. E conversei com a Liliane. E começamos a falar com a Liliane, e eu queria passar ultrassom em mais ou menos 5.000 vacas que eu tinha em Bonito, Nelore. A criação do meu avô já era de Nelore, só que a gente fazia só meio sangue. Para quem não sabe, o meio sangue também, essa carne, a maioria dessa carne Angus que a gente come no supermercado, ela é uma carne meio sangue, ela é 50% Nelore e 50% Angus. Isso é bastante, é legal a gente ressaltar pelo fato de que a galera acha que é só Angus, e não é. Não basta ser preto só para ser Angus, ele tem que ter todo um grau de raça, como é o gado Zebu, o gado Nelore PO. E aí, cara, em conversas com a Liliane, a gente começou a falar assim, pô, a gente precisa fazer... Então, ó, João, vamos fazer assim, ó. Primeiro você começa fazendo o tracking do seu rebanho. Então, você vai achar suas vacas que são equilibradas, aqui faltam área de olho de lombo, que é aquela parte dentro do contrafilé, vacas que vão faltar espessura de gordura subcutânea, e marmoreio. O marmoreio, quando a gente entra na avaliação da ultrassonografia, quando a gente vai pegar rebanho, a gente já avalia essas duas primeiras características, que é a área de olho de lombo e EGS, pelo fato delas remunerarem a indústria. Né? A indústria remunera a gente por conta disso. O marmoreio é um plus. E aí começamos a fazer. Então, ó, nessa linha aqui você vai pôr um Nelore, nessa aqui você vai pôr um outro touro Nelore, e na última você coloca o Angus, porque a gente tem um fenômeno que acontece quando você cruza um taurino com um zebu, que é a heterose, que é um ganho de massa muscular muito intenso, que vem de duas linhagens diferentes. E aí, nisso, a gente consegue ganhar uma ou duas arrobas no projeto. Falei, pô, legal, vamos fazer isso. Só que eu fiquei muito encucado, que eu queria fazer muito carne de qualidade, porque eu acabei conhecendo o Nelore do Golias. E o Nelore do Golias é um case de sucesso que eu falo assim, poxa, é um negócio, é surreal. Né? Você ter animais com 8, 9, 10 de marmoreio, né? E aí eu falei, pô, peraí, deixa eu pensar, o que eu vou fazer, tal. Comecei a falar com um parceiro, o Léo, que trabalha comigo. Falei, Léo, eu preciso montar um projeto assim, assado. Eu fui para a Expo Genética em 2019 e comprei 2 touros, né? Mas eu comprei de outro criatório, eu comprei do criatório da Santanice. E aí ali, naquela Expo Genética de 2019, eu conheci a Confraria da Carcaça Nelore, que é um pool de criadores que estão focados em desenvolver a carcaça Nelore, né? Aí, o meu primeiro momento em fazer um Nelore de qualidade era para eu entregar essa carne final. Só que aí tem um outro lance no mercado que, para eu ter uma F1 muito, muito, muito boa, né, oriunda de um cruzamento de Nelore com Angus, eu tenho que ter uma matriz Nelore melhorada. E o que é uma F1? F1 é a primeira filha de um cruzamento de uma vaca Nelore com um touro Angus. Tá? Então, o que acontece? Essa F1, que é o que a gente come, que a maioria dos programas de carne hoje, quando falam de gado Angus, eles falam de gado F1. Né? Então, assim, a gente sabe que tem uma oscilação na F1 muito grande. E aí eu fui começar a cavucar, cheguei que a vacada Nelore brasileira hoje, né, a grande maioria, a média nacional é 1,5 de marmoreio, né, cara? Então, praticamente, a gente não tem marmoreio no zebu. E aí isso começou a me incomodar. E aí eu, conhecendo a confraria, junto com a Liliane, comecei a ver alguns projetos, igual do seu Shiro Nishimura, ao que a gente também tem em parceria. Pô, já tendo uma vacada num grau 4, num grau 3,5, uma coisa que dá pra gente corrigir, né? Porque, geneticamente, a heredabilidade das características de carcaça, elas são 65% oriundas da mãe e 35% do pai. Então, por isso que a gente enxerga essa oscilação gigante no gado Angus, nessas novilhas que são abatidas. Por quê? Porque a mãe não está corrigida. Então, aí eu dei uma rebobinada no meu projeto e falei, não, eu preciso fazer um Nelore de qualidade para que seja um tourinho meu vendido num leilão, que a gente vai ter nossa primeira safra de leilão para o ano que vem, ou seja, uma matriz vendida pela gente, ela venha com essas características de carcaça potenciais para criar filhos, ou para caso elas virem uma F1, elas entrem num processo de produzir F1, sejam vacas que vão trabalhar muito bem. Né? Então eu precisava ter essa correção nas características de carcaça para poder com que o processo não oscile lá para frente. Né? A gente tem uma oscilação hoje muito grande, só para você ter uma ideia. Né? Hoje uma carne gourmet,
ela é caracterizada por 4,5 acima, né? Hoje, nos rebanhos nacionais, eu venho passando ultrassonografia de carcaça, já devo estar em torno aí de pelo menos uns 4 ou 5 mil exames. Cara, a gente está falando de 2,5% tem marmoreio acima de 5. A gente está falando de 125 vacas num universo de 5 mil. Então, assim, ainda é muito espremido o gado gourmet. O gado gourmet ele é feito de uma maneira garimpeira, que eu falo, que muitos dos projetos eles abrem, vão lá, desossam o animal, aí eles vão ver se tem marmoreio ou não. Né? Porque poucos projetos ainda passam ultrassonografia de carcaça antes. Legal, cara. Pô, sensacional. E é engraçado que muita gente acha que marmoreio é só Angus e Wagyu, né? Ou que raça é garantia de qualidade e garantia de marmoreio, né? Uhum. Não. Na verdade, raça não me garante nada a não ser o grau de pureza. A gente pode falar isso. Ah, eu tenho um Wagyu. Aí a primeira pergunta, ele é puro? Não, ele é meio sangue. É meio sangue com o quê? Ah, é o meio sangue com Angus. Ah, então tá bom. Então você tem 50% de sangue Wagyu, 50% de sangue Angus. Isso é uma coisa que a gente bate muito, Rodrigo. As pessoas assimilaram demais. Óbvio. Isso tem que se ressaltar, isso tem que ser falado. A Associação de Angus Americana, ela mexe com ultrassonografia, ela faz o desenvolvimento da raça há mais de 100 anos, né? Essas questões de pressão de seleção. A ultrassonografia, há 20 anos é selecionado lá. Então, assim, a gente está engatinhando, a gente está, vamos falar, o projeto de Nelore mais velho que tem ultrassonografia de carcaça no Brasil hoje são 6 anos. A gente tem 14 anos de gap para chegar. Só que a gente está indo muito rápido, porque o Nelore ele responde muito bem às características, é um gado mais rústico, adaptado aos trópicos, e o Nelore ele tem uma vantagem enorme para o Angus, porque o Angus é bonitinho, é lindo, é maravilhoso. Eu tenho um problema de carrapato, eu tenho um problema sanitário, e eu tenho um problema muito grande. O Angus ele converte muito. Converter o quanto eu como por quanto eu acumulo de gordura. Só que ele come muito para acumular o acabamento que ele precisa. O Nelore, a gente já está tendo alguns estudos de que é um animal que ele consome menos quilo de ração e engorda mais. Ou seja, a eficiência alimentar do Nelore ela é infinitamente maior que a do Angus. Boa. É legal que esses projetos essas pesquisas, né, vão dando informações que a gente nem imaginava, né? E acaba impactando na produção, às vezes em economia, em custo efetivamente da produção, né? Isso, só para você ter uma ideia, a gente está falando hoje, a gente fala muito isso chega muito para a galera do churrasco, é falar de área de olho de lombo, falar de espessura de gordura subcutânea e marmoreio, né? Então esses 3 pontos. O AOL é a parte interna do contrafilé que a gente já tinha falado. A espessura de gordura subcutânea, ela é aquela gordura da picanha, aquela gordura saturada. E o marmoreio é aquela gordura entremeada, né, na carne, que já se provou que é uma gordura insaturada, ou seja, ela é benéfica. E hoje eu estava numa palestra da doutora Liliane Sugizawa, dizendo que a gordura que o Nelore coloca lá dentro tem alguns outros tipos de proteínas, se eu não me engano, que fazem com que essa gordura fique mais saudável do que ela já é. Então, assim, o fato é, essas características que a gente comenta de área de olho de lombo, por que ela é importante? Uma, porque a área de olho de lombo ela tem uma correlação direta ao rendimento de carcaça, que é quanto esse animal pesou vivo para quanto esse animal pesou depois de abatido. Quanto maior o AOL, maior o meu rendimento de carcaça. E tem dados muito legais que falam com relação ao EGS. O EGS ela é uma medida extremamente produtiva. Não quanto mais EGS eu tenho, mas uma fêmea bem acabada, com 5 milímetros de gordura, ela emprenha muito mais rápido do que uma fêmea que não tem essa característica. Então, assim, a gente trabalha com o rendimento de carcaça, que é o volume de carne em cima do AOL, e o EGS, que vai me dar precocidade, ou seja, eu estou conseguindo diminuir meu ciclo pecuário. Isso aí é imprescindível, é dinheiro no bolso do pecuarista. E o AOL, é legal a gente falar disso, cada 10 centímetros a mais de AOL que um animal tem, ou seja, quando eu consigo potencializar a característica, cara, eu consigo ter ganhos significativos em cima do animal na hora do abate. O rendimento é muito alto, ele engorda 110 gramas a mais por dia pelo fato dele ter mais carne. Só para você ter uma ideia de um dado. Demais, cara. Pô. Sabe, eu queria muito bem agora
belíssimo Jack and Coke. E para você fazer no seu churrasco, você vai encher um copo longo de drink com gelo, colocar 50 ml de Jack Daniels e completar o copo com Coca-Cola. Você vai ver a baunilha do whisky se misturar com o caramelo da Coca-Cola. Essa combinação é perfeita. Então capricha no drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. E aí, o que isso muda no jogo da criação de Nelore no Brasil? Dá para ter esse Nelore de qualidade para todo mundo ou é um trabalho muito específico? Cara, eu diria que hoje, na situação atual, pelo fato do mercado de venda de sêmen, por toda essa coisa que acontece, ele é um trabalho muito específico. São poucos criatórios que acreditam na ferramenta e aplicam ela efetivamente. Mas o fato é que a cadeia vem mudando ano após ano, né? A Confraria da Carcaça, que é o projeto que a gente atua, que faz esse pool desses produtores, eram 15, 20 produtores, hoje são mais de 60 afiliados na associação. Então a ideia nossa é o quê? É ter esse sêmen disponível. O fato da gente deixar isso disponível não significa efetivamente que a gente vá ter uma carne de Nelore marmorizada lá. A base vai estar pronta, a genética vai estar pronta. A gente não pode esquecer nunca dos pilares, né, que são genética, manejo, sanidade e o último que eu queria falar, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o ambiente, que é boia, né? Eu preciso dar ambiente para expressar. Não adianta eu ter marmoreio, não adianta eu ter área de olho de lombo, não adianta eu ter geneticamente ser carregado dos meus genes de espessura de gordura subcutânea se eu não vou comer. Se eu passar fome, eu não vou expressar. E as próximas gerações minhas que vierem também não vão expressar. Então, a gente tem que se preocupar muito com a nutrição hoje no país por dois motivos. Uma, porque ela é cara, então eu tenho que dar a boia certa para a hora certa, para o bicho certo. E outra, eu tenho que dar o que o animal precisa, eu tenho que dar a condição. Porque se eu não der a condição do animal meu, não adianta nada eu fazer um filho de vaca 10 de marmoreio Nelore com um touro 7 que vai dar os meus 8 e tralalá, sendo que eu não dou boia para esse bicho, eu não dou condição de expressar, eu não faço a sanidade que eu preciso fazer. Legal, é legal falar sobre isso, né? Que a gente falou que marmoreio não é raça. Na verdade, é esse conjunto de ações que você falou que vão sendo, além da genética, o manejo, a sanidade e tal, para que possa desenvolver, para que possa expressar todas essas características, né? Exatamente, é imprescindível que a gente trabalhe nesses 4 pilares, porque um falhando, não adianta, ó, eu posso dar a melhor boia do mundo, se ele não tiver predisposição à gordura subcutânea a marmoreio, o que vai acontecer? Aquele post que o Barcelos colocou outro dia da picanha, metade da picanha é marmorizada, metade não, né? Ele falava assim, ó, são 2 animais do mesmo lote, mas olha o que aconteceu. Ali é a realidade expressa do que a gente vê na pecuária hoje. A pecuária que não é monitorada, não é passada ultrassonografia de carcaça, e aí acontece o que aconteceu. Tem uma picanha com uma gordura de acabamento não excessiva, porque ele vai fazer um toalete, mas do outro lado eu tenho marmoreio e do outro lado eu não tenho. Então, assim, se eu não tiver genética, eu não tenho onde pôr essa boia, essa energia que vem do adipócito. Se eu não tiver boia, não vai chegar nunca ali. Eu posso ter o adipócito que eu não vou encher. Então, não adianta eu ter um carro e não adianta eu ter um carro com tanque e não abastecer de gasolina que ele não vai andar. E não adianta eu ter a gasolina e não ter o tanque, porque senão também eu não consigo andar. Sim, sim. Boa analogia. Vai fazendo a gente entender cada vez melhor, né? Cara, e aí essa confraria da Carcaça Nelore que você falou, qual que é a atuação? A atuação dela é o seguinte, ela é uma associação concebida no passado, né? A gente se formou. Nós atuamos em todo o mercado nacional. O que é a confraria? A confraria, que nem eu comentei, são 60 criadores que fazem cria de gado PO. Então nós criamos PO, nós criamos tourinho e vendemos genética. Esse é o ponto, né? A confraria, ela tem um projeto grandioso por trás, que é o fomento desse animal que vai ser para o gado comercial, né? Hoje, dentro da pecuária, a pecuária ela é distinta em 2 formas, né? Eu tenho a pecuária de gado PO, que são esses gados elites, que eu vou vender touro, eu vou vender vaca, eu vou vender sêmen. E eu tenho a pecuária comercial, que é aquele cara que tem as 1000 vacas dele, não sabe de onde comprou, coloca o sêmen de um, o sêmen de outro, vai fazer vendendo bezerro, que é essa carne que chega. Essa carne que chega na gôndola para a gente é vinda de uma pecuária comercial, seja ela gourmet, ou seja ela commodity.
Hoje, a confraria ela vem se desenvolvendo, ela vem estudando, o nosso corpo técnico é composto por técnicos do Geneplus, ABCZ e chefiados pela doutora Liliane Sugizawa. O nosso presidente, o Shiro Nishimura, é um cara espetacular, fora da curva, um aficionado por carne de qualidade, né? Prova disso que tem muita coisa que a gente faz dentro da fazenda, ver a atuação do Shiro e ver o resultado vindo. O Shiro hoje, para você ter uma ideia, se não for o único, é um dos poucos projetos que passa ultrassonografia de carcaça para descobrir a maciez da vaca, né? Porque a gente tem um índice de maciez do rebanho, né? E o Shiro hoje faz, né? Hoje uma das características de pressão de seleção dentro da fazenda Araponga é a maciez do gado. Então, esse ano, a confraria vai disponibilizar, por exemplo, esse ano vão ser 50 animais que vão ser vendidos no leilão em setembro desse ano, né? Que são animais que têm acima de 2,5 de marmoreio ao sobreano. O que eu quero dizer do sobreano, Rodrigo? É bom explicar para a galera. São animais que são medidos dos 12 aos 20 meses, tá? Então, ou seja, ele está na condição de começar a expressar o marmoreio dele. João, quanto esse animal vai ter de marmoreio lá para frente? Aí vai depender da genética, de ambiente, de tudo isso. Mas ele é um animal melhorador. A gente já julga que um animal macho, Nelore, com 2,5 de marmoreio, ele é um animal melhorador para as próximas gerações. Então a confraria ela está cada vez ficando mais PhD e se especializando nesse tipo de animal. Legal. E aí você acabou tomando um pouco à frente do movimento também e trabalhando mais para propagar ele, né? Exato, exato. Hoje eu faço parte da diretoria de marketing e comunicação da confraria e para onde precisa ser apresentada a confraria a gente está indo, né? Eu entrei para a confraria no ano de 2019 como membro, fui ganhando a confiança das pessoas, fui mostrando meu projeto, fui travando batalhas, fui defendendo o Nelore, e aí no ano passado o até então presidente, né, o nosso saudoso Humberto, que faleceu esse ano, me nomeou como diretor de marketing, e aí eu fiquei responsável por toda essa parte de comunicação. A gente é bem legal, a confraria ela tem live todo mês para falar de seja um projeto de carne, um criador, uma marca, um player, qualquer coisa, pessoal de técnica, pessoal das centrais de sêmen, eu sempre estou conversando com alguém e linkando o nome confraria àquilo ali. O que as pessoas esperam do mercado para que a confraria vingue, que a confraria faça acontecer. Boa. Cara, e onde que o Roberto Barcelos entra nesse seu trabalho? Cara, a minha história com o Roberto Barcelos ela é meio surreal, né, cara? Desde quando eu comecei, eu lembro até hoje, quando eu fui comprar meu primeiro bife em Mogi das Cruzes, que eu comecei a pensar em marmoreio, eu vi aquelas carnes de marmoreio na TV, eu ficava retardado. O cara falou, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí um amigo meu falou, em fulano de tal tem. Eu cheguei lá, falei pro cara, eu crio bons mara, tal, babá. Ele falou bem assim pra mim, papai, você precisa conhecer esse cara. Aí eu lembro que ele mostrou o Instagram do cara era RR Barcelos. E a partir dali, eu sou acho que um dos caras que acho que agora eu parei um pouco, mas era o que mais enchia o saco dele para ele ir na fazenda, para ele ver, para ele não sei o quê, que ele precisava olhar, que ele precisava ver e tal. E eu acho que, pô, eu falava, quem que é esse maluco que tá falando comigo? E aí em 2018 eu fiz um curso do Barcelos, e é uma história muito engraçada, que eu sou bariátrico, eu operei, e aí eu lembro que eu cheguei lá, eu estava ainda controlando ainda essa questão de comida, como é que eu como, como é que eu não como. Eu falei, porra, eu tô indo pro curso churrasco, o mestre da carne, o papa da carne e tal. E aí eu sei que eu vou contar essa história porque eu não aguento. Eu cheguei no curso empolgadão, já abrindo a cerveja no hotel, fui pro curso e o Barcelos ele fazia a confraternização, abria com a confraternização o curso, né? E eu tô lá, cara, comecei a tomar e tinha esquecido de jantar. Rapaz, o meu resultado daquele curso foi, eu não fiz o curso, eu tomei um tombo no hotel quando eu cheguei à noite, quebrei a costela, e aí, cara, aí foi muito louco, porque eu fui para Mogi, fui para casa, tal, fiquei em casa, aí o Barcelos me ligou depois e falou assim, João, você tá garantido no próximo curso. Eu falei, que isso, cara? Eu fui aí, né? Acabei não conseguindo fazer, aconteceu isso. Ele falou, não, fica tranquilo que você vai fazer. Aí, dali pra frente, eu conheci o Roberto Barcelos, a pessoa, né? Um cara que não mede para te ensinar, não faz esforço para estar perto. E aí foi muito engraçado, cara. Porque aí eu falei, pô, qual edição que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu não vou? E aí eu encontrei com ele no Nelore do Golias, a gente bateu um papo, e aí a gente foi
foi conversando, eu fui mais umas 2 ou 3 vezes, eu levei minha esposa. Aí, por último, em 2021, ano passado, acho que ano passado ele abriu lá, ele botou lá no Insta dele que ele estava aceitando pescarias, convites. Aí eu falei, ele não vai vir, mas eu vou chamar. Aí eu mandei para ele, eu falei, você topa vir pescar no MS? Aí ele falou, eu topo, cara, eu topo. Quando que é? Eu falei, tal data em abril. Aí, de repente, Rodrigo, quando eu menos espero, ele me ligou e falou, tô chegando. Eu falei, puta, eu não acredito. Aí, beleza, saí para comprar uns negócios no mercado, tava preocupado. Você vai receber o cara que é um mestre churrasqueiro, o filho dele, o Luquinhas, veio junto. E eu falei, cara, o que eu vou fazer para esses caras? Vou fazer um carneiro. Vou fazer um carneiro e pronto. A moda da casa. E aí eu saí para ir no mercado, quando eu voltei, tava lá, eu brinco que eu tava aquele lenhador ruivo lá na minha varanda. Aí ele pegou e falou assim, João Teles, hein, cara, conseguimos se encontrar. Eu falei, pois é, cara. E aí ele falou assim para mim, você tem 5 minutos para contar teu projeto para mim. Aí nisso, cara, eu já larguei as compras no chão, a gente começou a conversar nisso, a gente foi até 10h30 da noite conversando. O Roberto muito sucinto, muito pontual, colocando as coisas. E aí, em cima disso, a gente começou a pensar e falar assim, por que você não vai aspirar F1 para você fazer um gado tricross e fazer a melhor carne do Brasil? Eu falei, porque eu não sou maluco, meu negócio é gado PO, eu vou fazer um Nelore melhorador, eu não abro mão disso, eu vou sair do meu prumo e tal. E como sempre, tudo na minha vida, às vezes eu vou engolindo seco, acordo no outro dia, aí eu falei, porra, bati minha cabeça a noite inteira porque esse cara falou de aspirar F1. Aí pensei, cheguei nele e falei, você tá falando verdade? Ele falou, eu tô falando sério, vamos fazer. E aí começamos um projeto de aspiração de F1, de montagem de embriões gourmet, né? Hoje a gente aspira as F1s que são acima de 5 de marmoreio, escolhe um touro escolhido a dedo, pelo Barcelos, por mim, pelo Fábio também, que trabalha com a gente, pela doutora Liliane, e em cima disso a gente vai fazendo os cruzamentos e vai congelando esses embriões e deixando em laboratório. Então, o Barcelos, para mim, hoje, ele é uma referência em tudo que se diz respeito à carne e pecuária, né? Porque a gente não pode esquecer que o Barcelos ele vem do campo, né, cara? Ele é um cara que trabalhou em grandes projetos e isso me deixa muito bem ancorado e muito bem pautado para eu poder seguir os meus traços e os meus objetivos em cima do Brazilian Biotech Beef, que é o que a gente está fazendo. Pô, eu não sabia dessa tua primeira experiência em Botucatu, cara. Sensacional. Você viu só uma costela pro papo. Eu brinco que o meu ditado é o verdadeiro no pain no gain. Boa. Cara, e aí como é que você vê os próximos anos da produção de carne de qualidade no Brasil e incluindo os teus projetos também? Eu vejo a criação, a demanda por carne de qualidade, ela crescendo exorbitantemente. Os dados hoje apontam para o seguinte: hoje a gente tem 40 milhões de cabeças abatidas no Brasil, 1 a 1,5% classificado como gourmet, né? Dessa classificação, 80% fica, 20% é descartado porque eles classificam a maioria dos programas por raça, né? Então, isso aqui é 3/4 Angus, isso aqui não é, e aí a gente cai naquela retórica que a gente acabou de falar, nem sempre a raça é sinal de qualidade. Ela é sinal de que, claro, que se eu for para uma raça que os caras expressam e fazem a seleção genética baseada em carcaça, eu vou ter. Se eu for para uma outra raça, eu não vou ter. Então, o mercado é vertiginoso. Então, a gente está falando hoje de 350 a 400 mil cabeças ano sendo abatidas e virando gourmet. Cara, isso não é... Na minha conta, vamos supor que dê 40 mil cabeças mês. Isso aí não abastece São Paulo, né? Hoje é muito, muito, muito segmentado. Então, o que eu penso? Eu penso num boom muito grande. Eu estou vendo muitos restaurantes abrindo em várias capitais, os caras expandindo, a demanda por isso vai crescer, a demanda vai estar aquecida, né? Então, assim, o legal para a gente pensar nisso é que a demanda vai aquecer, por exemplo, vamos dar um exemplo que aqueça agora em 2023, como a gente está esperando, né? A gente está num ano de guerra, um ano eleitoral, um negócio que pode ser que não seja tão forte o consumo por conta de oscilação da economia. Mas eu acho que, assim, a carne gourmet ela descola um pouco disso, né? A carne gourmet ela vai mesmo para as cabeças e o cara que experimenta, eu não lembro se foi o Barcelos ou quem que eu ouvi falando assim, que o cara que tem R$500 de orçamento por mês para gastar em churrasco,
ele passa a não comer churrasco toda semana para consumir uma carne de qualidade a cada 15 dias. Então, eu acho que essa demanda sobe. A gente vai precisar se preparar porque a gente não tem animal para abater. A gente tem que tomar o risco, tem que tomar o cuidado para não cair no risco de abater vaca, porque, Rodrigo, isso é muito comum, tá? Quando o boi sobe, quando a arroba sobe, a inserção de vacas no abate é muito grande. Por quê? Porque o cara acaba a boiada dele, ele vai para a vacada, os caras vão comendo vacada de tudo quanto é lugar para chegar na gôndola e ter carne, né? Principalmente na alta. Então, o que acontece? O próximo ciclo eu não tenho, né? Porque a vaca é meu boi de amanhã. Né? Ela vai parir um bezerro, ela vai colocar um bezerro e vai fazer. Então, tudo isso acaba afetando o ciclo pecuário e os preços das etapas do boi. Mas eu particularmente vejo um aumento gigante pela demanda. Esses grandes nichos, essas grandes marcas que trabalham com nicho, essas grandes sacadas, vão potencializar cada vez mais. Eu vejo outros tipos de demanda surgindo. Essas vendas por aplicativo, essa questão toda, eu acho que isso vai bombar cada vez mais. A gente chega numa nova era pós-pandemia, um mundo um pouquinho diferente do que a gente entregou, né, antes da pandemia, mas o fato é, voltamos com a força total, a demanda está muito aquecida, a gente tem alguns senões, né, que é o caso de China e tal, mas a gente não pode olhar muito para isso quando a gente fala de carne gourmet. A carne gourmet, para você ter uma ideia, ela falta, né? Ela falta. Tem alguns programas essa semana que eu conversei que estão tendo ruptura por conta do frigorífico estar optando por virar para a China e não matar o animal para desova gourmet, e o cara preferindo jogar para a China, óbvio, uma estratégia do frigorífico, ele tem que olhar o lado dele, mas aí cada vez mais, isso é um negócio que a gente vem falando muito também, vale ressaltar aqui no podcast, é que processos de verticalização ganham força, porque os processos de verticalização, eles vão fazer o quê? A cadeia vai ficar toda na mão de uma pessoa só, e aí vai ser a chave para um grande sucesso, porque partindo no pressuposto que essa carne gourmet, ela vai ser vendida, o preço que ela chegar, da forma que ela chegar, os processos de verticalização só precisam acertar os custos e fazer essa peça ou esse quilo de carne, vamos dizer assim, desossada, chegar no preço que cubra os custos operacionais dele. Boa, cara. Imagina ter todo esse trabalho na criação do melhor gado, da melhor carne, para chegar lá na frente e errar na técnica ou no equipamento. Então, para você não errar no equipamento, vai de Kings Barbecue, porque a Kings é a maior e melhor fabricante de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de extrema qualidade e eficiência, tanto para sua casa quanto para o seu negócio. E eficiência significa economia, meu amigo. Então, chama a Kings e fecha com certo. João, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica que o João deu aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me/efogo, que aí você já tá lá no grupo, tem acesso aos conteúdos exclusivos e também troca uma ideia com a galera lá do Brasil, do mundo inteiro. Além disso, não precisa pagar nada. Então chega lá que tá tendo muito conteúdo legal. João, chegamos no Lenha na Fogueira. Tá preparado ou não? Eu tava esperando. Vamos ver se vai ser muita fogueira ou não. Desse jeito mesmo, né? Nelore é um gado com sabor, mas sem maciez? Não. O Nelore, ele é um gado com sabor e com maciez que tem que ser descoberta. Boa. E existe cupim de Angus? Não existe cupim de Angus. O que existe é uma... Enquanto o gado, pelo fato dele ser meio sangue, o cupim vai vir da parte zebuína daquele animal, entendeu? Então, um animal que é 50% Nelore, 50% Angus, pode ser que ele tenha uma protuberância e aí ele vai ter o cupim, né? Muitos chamam às vezes de cepa na indústria, porque uma cepinha, só um negócio assim, e vale também lembrar aqui que antigamente alguns programas de carne de qualidade de Angus traziam F1, só que media o cupim do animal. Se o animal desse mais de 5 centímetros de cupim, ele era descartado. Boa. Legal, cara. E chegamos à nossa pergunta de R$1 milhão que transforma todo mundo em poeta aqui, João. O que o fogo significa pra você, cara? Cara, o fogo para mim, eu acho que ele é uma materialização de um projeto que a gente vê lá atrás, né, cara? Eu brinco demais que a gente faz o planejamento
Farm to Grill, né, cara, que é da fazenda à grelha. Então, assim, quando eu começo a pensar nos animais que eu estou criando, nas coisas que eu estou fazendo, nesse animal sendo servido num baita prato, num baita chefe, ou em qualquer lugar que seja, ou seja dentro de um jogo de futebol, mas que ele atenda as expectativas da galera, é disso que eu estou falando. O fogo, para mim, ele é o último elemento que me ajuda a materializar tudo isso. Porque não adianta nada eu fazer um baita de um estardalhaço, fazer a melhor carne do planeta, se na hora não tiver o fogo para poder materializar isso. Na verdade, hoje a gente pode, sei lá se eu estou sendo poeta ou não, mas não existe churrasco sem fogo, não existe carne de qualidade sem fogo, não existe nem pecuária sem fogo. Não, maravilhoso. Concordo plenamente, cara. E aí, você falou que fez. Não sei se você fez, né? Porque falou, na verdade, vocês ficaram conversando. Mas você falou que ia fazer carneiro pro Barcelos. Você cozinha. Você tem uma dica, um truque, uma receita pra passar pra galera que tá ouvindo a gente agora? Cara, eu gosto. O carneiro foi porque das fazendas lá do MS é muito particular a gente criar carneiro e quando vai receber alguém na fazenda, sempre é um churrasco de carneiro. Mas já que a gente está falando de pecuária e a gente está falando aqui no É Fogo, eu aconselho as pessoas a quando tiver. A minha dica é consuma uma carne de Nelore marmorizado e você não vai ter você não vai ter problema, né? Tem uma frase do Shiro Nishimura que fala muito legal, como é que é carne, comer carne é bom, mas comer carne de Nelore de qualidade é com emoção, é a vida com emoção. Oh, aí sim. E onde a galera acha? Tipo, existem marcas que trabalham especificamente com isso? O que você pode indicar para as pessoas procurarem? Hoje, basicamente, a gente vai ter Nelore como microlote em marcas, né? Então, marcas ou alguns outros projetos. Hoje a gente tem algumas frações do Nelore do Golias, quando ele abate, né? Então ele vai ter, e aí, se eu não me engano, a distribuição é feita, salvo engano, pelo Frigol, né? Tem também a Celeiro Carnes, que é do Marco Túlio, que é lá de Rondonópolis, que tem uma linha especial que chama, se eu não me engano, Gran Reserva, que são animais Nelore marmorizados acima de 4 de marmoreio. Boa, legal. E a minha dica de hoje é para você que gosta de American Barbecue ou que quer dar um sabor a mais na sua carne. É usar os dry rubs do Rafa. Tem dry rub bovino, suíno e de frango para você testar todas as combinações e caprichar no seu churrasco. E dry rub é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. E aí, você tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar, João? Cara, eu gosto muito de leitura, de planejamento enfim, de produção. Tem um livro que chama Meta, que é do Eduardo Goldrich. Tem um especialista em pessoas que eu estou lendo, do Thiago Brunet, que eu acho sensacional. E, cara, o conteúdo que eu consumo muito, muito, muito de YouTube são conteúdos relacionados a finanças e quando linka alguma coisa de commodity pecuária, né? E tem um outro, eu não estou lembrando agora, é um documentário do Netflix, quem quiser procurar, isso vale muito a pena, sobre uma raça, se eu não me engano é Hanu, é uma raça coreana, sul-coreana, de gado, e é muito legal, Rodrigo, porque eles descobriram que eles não tinham as características de qualidade no gado, eles fecharam o gado, eles fizeram um estardalhaço dentro da raça, e a raça hoje é uma das que tem maior marmoreio do mundo e quilos de não sei quantos dólares o quilo da carne dos sul-coreanos. Oh, que legal, cara. Fiquei curioso, não conheço, vou procurar pra assistir também. E aí, João, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar seu trabalho, por onde te procura? Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram pessoal é João Teles, @João Teles. Quem quiser achar sobre a Pecuária 2A é Agropecuária número 2A, né? Tem também a Confraria da Carcaça Nelore, que é o nosso grupo. E é isso. Tem também a minha marca de carne que eu estou desenvolvendo, que na verdade eu faço distribuição lá em Mogi das Cruzes, que é o Meat for All, @Meat for All oficial. E, cara, acho que já tá bom, né? Ah, só para falar, o documentário chama Hanvu, tá? Como escreve? É Hanvu.
N de navio, W-O-O. A Coreia em um prato, Hanwoo. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Acho que tem a Coreia em um prato de. Tem o do porco, acho que são episódios então, né? Isso aí. Boa, legal, legal. Eu assisti o do porco, mas eu tinha assistido só esse primeiro episódio. Sensacional, cara. Pedi pra galera seguir o João lá e seguir a gente também no @efogopod, no @rodrigopeters_. E não esquecer de baixar o Telegram e entrar no grupo lá no t.me/efogo. João, cara, sempre um prazer falar contigo. A gente se encontra bastante nos cursos do Barcelos, mas ninguém escuta as conversas e é legal poder trazer um pouco desse conhecimento, dessa sua visão e dessa sua experiência pra galera que ouve o podcast também. Pô, Rodrigão, eu agradeço demais, obrigado. Eu acho que entrando no podcast para falar sobre pecuária, para a gente falar de raça, de carne, de Nelore, como a gente falou, é bem legal, porque é um conteúdo que ele é bem restrito, né? E eu acho legal a gente democratizar tudo isso. Agradecer você pela oportunidade, agradecer você por ter olhado com carinho aqui pra gente, para poder colocar tudo isso no ar, tá bom? Imagina, cara, sempre um prazer de verdade. Brigadão mesmo, queria agradecer, como sempre, a Kings Barbecue, Carvão IP, Jack Daniels e Bebê Quero pela parceria e agradecer a você que nos ouve aí, aonde quer que seja, fazendo o que quer que seja, toda semana. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau, tchau!